Há 5 anos foi iniciado um confronto entre a então vereadora por São Paulo, Sâmia Bonfim, do PSOL, e o humorista e apresentador Danilo Gentili. A política resolveu acionar judicialmente o artista após, segundo a autora da ação, o comediante ter feito uma série de postagens ofensivas que se alastraram desde 2018 ao ano de 2021, todas realizadas por meio da mesma plataforma, no caso o Twitter, nas quais o réu faria uso de ofensas à moral e de humilhações gordofóbicas. Antes de acompanhar esse embate nos tribunais, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a ganhar mais relevância no YouTube, possibilitando mais vídeos como esse. A primeira apreciação da juíza da 20ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo foi em maio de 2022 e a decisão final proferida no último dia 30 de janeiro. Na ação, Sâmia processa Danilo Gentili e o Twitter. O auge dos embates se deu em abril de 2019, quando Sâmia, já deputada federal, através do Twitter, criticou o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o chamando de destemperado. Gentili retrucou: "A mina é tão gorda que acha que até os ministros devem ser temperados." A parlamentar devolveu: "Estamos debatendo um assunto sério, a reforma da Previdência. Enquanto todos estão atentos e opinando, você faz uma piadinha infantil para ganhar aplausos de seus cada vez mais raros seguidores. Seguirei fazendo o trabalho que 250 mil pessoas me confiaram. Nos vemos na justiça." Gentili não se intimidou e prosseguiu com as piadas. "Foi bom avisar com antecedência que vai me processar. Assim dá tempo da justiça se preparar e alargar as portas do tribunal para você poder entrar." Ao longo do tempo, houve outros comentários do comediante, como ao dizer que, pelo tamanho, ela é o sol do PSOL. Nos autos de ação de reparação de danos proposta por Sâmia Bonfim, a requerente alega que as publicações do réu seriam fortemente prejudiciais à sua reputação e imagem, excedendo o mero mau gosto para se converter em ofensa desmedida, capaz de afetar seu prestígio diante de milhares de eleitores. No processo, a parte de Sâmia pedia: 1. A concessão de tutela de urgência. 2. Exclusão definitiva das postagens pela plataforma Twitter. 3. Que o réu Danilo Gentili seja proibido de realizar novas postagens sobre a autora. 4. Que publique retratação pública também em seu perfil na mesma rede. 5. O pagamento de R$30 mil a título de danos morais acrescido de juros. E 6. O pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 20% do total da condenação. A juíza indeferiu, ou seja, negou a tutela de urgência por aparente inexistência de gravidade no caso. Correndo o processo, o Twitter contestou, alegando que Sâmia tinha conhecimento do autor das possíveis ofensas, portanto não haveria interesse processual em incluí-lo na ação. E ainda citou a lei que garante os direitos dos provedores de aplicação em internet e os dispositivos legais garantidores da proteção do livre pensamento, impedindo a censura. O réu Danilo Gentili se defendeu alegando que a autora é pessoa pública, uma política, e que ele é humorista de fama nacional, sendo necessário analisar sua profissão para a correta valoração dos atos apontados como ofensivos. Afirma fazer crítica a políticos de todos os espectros ideológicos, utilizando-se de sua liberdade de expressão garantida constitucionalmente para assim exercer sua atividade. Outro ponto reforçado pela defesa de Danilo foi a do prazo prescricional para a reparação civil, que se verifica em 3 anos, conforme redação estipulada pelo artigo 206 do Código Civil. E realmente, grande parte das colocações de Danilo no Twitter inseridas na ação foram publicadas havia mais de 3 anos, partindo do início da ação. No encerramento das contestações, a defesa finaliza dizendo ser excessivo o valor de R$30 mil pedido nos autos e que a exigência de remoção dos conteúdos e não publicação de novos conteúdos sobre Sâmia configura censura e aponta a inexistência de dispositivo legal que aponte para um dever de retratação do réu. Na decisão, a juíza começa refutando uma argumentação da defesa de Danilo sobre o prazo prescricional para a reparação, dizendo que, embora algumas publicações sejam de 2018 e 2019, elas permanecem disponíveis online, havendo continuidade nas alegadas violações e ofensas. Mais para frente na decisão, a juíza vai voltar a esse tema, mas dessa vez para, de certa maneira, concordar com a defesa do réu. Na sequência, a magistrada decidiu excluir o Twitter de sua avaliação, acolhendo a contestação por completo da rede social.
A argumentação principal foi a de que não cabe ao Twitter mediar esse tipo de situação e, como a autora tinha conhecimento do autor dos comentários, não caberia quaisquer responsabilidades à empresa, que definitivamente não tem função de censora de postagens. Passo a apreciar o mérito quanto ao réu remanescente. Para anunciar a decisão final, a juíza começou desqualificando primeiro uma das pretensas ofensas, que tinha um caráter mais genérico em relação à atividade parlamentar de Sami. Com relação aos outros comentários, a magistrada ponderou que o direito à intimidade é garantido, mas que não é absoluto e deve ser relativizado ante outros direitos constitucionais, como o da liberdade de expressão, e que, por ser deputada, o direito à intimidade acaba sendo naturalmente menos abrangente do que o de um cidadão comum. Destacou ainda o teor humorístico dos escritos de Danilo, considerando a profissão do réu, enfraquecendo ainda mais as alegações de Sami. Em resumo, nessa parte, a juíza entendeu que o caso era meramente o de um comediante fazendo piadas, sem ultrapassar com gravidade o direito à intimidade. Abre aspas. O exercício da atividade humorística pressupõe o animus jocandi, cujas atribuições são consolidadas em nossa jurisprudência. As manifestações de um humorista devem ser interpretadas de forma relativamente mais permissiva. Fecha aspas. Para finalizar a decisão, a juíza volta ao tema do prazo de prescrição das colocações de Danilo Gentili. Ela reforça que discorda das alegações da defesa, mas aponta de maneira clara uma morosidade de Sâmia Bonfim, que demorou a processar o apresentador pelas mensagens e que isso caracterizaria a ausência de real dano moral. Abre aspas. Ainda embora a preliminar prescricional não se verifique no caso concreto, a morosidade da autora em exigir judicialmente reparação pelas postagens mais antigas do autor depõe contra a tese defendida. É fato notório que estava ciente da existência de tais publicações, haja vista que as respondeu por meio da mesma plataforma. Caso houvesse real dano à intimidade e à honra, se esperaria que medidas judiciais fossem tomadas de imediato, o que de fato não aconteceu. A juíza da 20ª Vara Cível extinguiu o processo em relação ao Twitter Brasil. Julgou improcedentes os pedidos em relação a Danilo Gentili, dando ganho de causa ao apresentador do Da Noite. E determinou que a deputada federal Sâmia Bonfim arcasse com as custas judiciais, incluindo os honorários dos advogados de Danilo, doutora Karina Bunazar e doutor Maurício Bunazar, em 10% do valor da causa. Curtiu o vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a ganhar mais relevância no YouTube, possibilitando mais vídeos como esse. Até a próxima!